Olá, nós seguimos com as apresentações de hoje. Então, a nossa segunda apresentação vai ser sobre álgebras de caminhos generalizadas, pelo Victor Schust, do IME-USP. Então, Victor, se quiser começar, pode começar, por favor. Ok. Obrigado, Lucas. Eu vou começar a apresentar. Tá. Bom, eu vou falar de álgebras de caminhos generalizadas, né? Seu título. Meu nome é Victor Schust, sou do IME-USP, né? Meu orientador é o professor Dr. Flávio Coelho. E esse projeto, esse trabalho, né? Ele é resultante do meu trabalho de mestrado, né? Que contou com o apoio da FAPESP, né? Que eu tenho o número do projeto, tá bom? Vamos começar? Só para um roteiro básico, né, do que eu vou falar, eu vou primeiro definir o que são as álgebras de caminhos generalizadas, né, algum par de definições para introduzir esse conceito, né. Vou falar um resultado que fala como é que são os módulos, né, sobre as álgebras de caminhos generalizadas, né, ou seja, que a gente chama de representações, né, são sinônimos. E o resultado desse trabalho mesmo, né, que são as propriedades homológicas dos módulos, né, sobre as álgebras de caminhos generalizadas, tá bom? Então, esses 3 pontos da apresentação. Então, começando, né, justamente fazer a definição das álgebras de caminhos generalizadas, né, esse conceito, eu preciso primeiro lembrar, né, o que é uma aljava, né, ou quiver em inglês, né. Uma aljava ou quiver é uma espécie de grafo, né, um grafo dirigido. Ele é um grafo, né, que aqui eu denoto por gama, que tem um conjunto de vértices, tem um conjunto de flechas, que é o gama 1, né, e duas funções, S e E, que vão de gama 1 para gama 0, né, elas fazem o que? A cada flecha, elas me dão um vértice, ou seja, elas justamente me dão o começo da flecha e o fim da flecha, tá bom? Então, uma Java composta por essas 4 coisas. E a gente também sempre supõe que as aljavas, elas são finitas, ou seja, que tem um número finito de vértices e um número finito de flechas. Então, eu vou fixar uma aljava, gama, vou fixar apenas por uma questão técnica, né, dos resultados, né, que depende dessas hipóteses, K, um corpo algebricamente fechado, e vou pegar uma família de K álgebras de dimensão finita sobre o K. Né? Que eu vou anotar por A artístico, né? A, que é a convenção. Eu vou pegar uma álgebra para cada vértice da minha aljava gama. Para cada vértice do meu grafo, eu ponho uma álgebra em cima, né? E aí eu tenho essa definição. Ela foi introduzida pela primeira vez em 2000, pelo Flávio Coelho, meu orientador, Charles Schwelil, que é das ACGs, das álgebras de caminhos generalizadas. Então, como elas são definidas, né? Eu primeiro pego é uma extensão, né, do conceito de álgebras de caminhos, né? Mais conhecido nessa área, né? Bom, eu pego caminhos, a caminho de comprimento zero sobre gama é um elemento do conjunto dessa união, de todas as álgebras. Então, simplesmente um elemento das álgebras. E para n maior que zero, um A caminho de comprimento n sobre gama é uma sequência dessa forma aqui. A1, beta 1, A2, AN, beta N, AN menos 1, onde os beta N's formam um caminho sobre gama. Né? O que é um caminho sobre gama? Um caminho sobre gama é uma sequência de flechas, tal que cada flecha começa onde a outra termina. Ou seja, flechas que eu posso encadear, formando um caminho, tá bom? E eu intercalo esse caminho com elementos das álgebras. Ou seja, o AI ele pertence à álgebra onde a beta I começa, né? E a N mais 1, justamente ela pertence à álgebra onde a beta N termina. Tá? E justamente onde está o vértice, onde está a beta N, por exemplo, a beta N está terminando, a álgebra que está ali é justamente onde o N mais 1 está, por exemplo. E a gente denota por K gama A o K espaço vetorial gerado por todos os A caminhos sobre gama. Então, eu pego todos esses A caminhos, formo uma base para um espaço vetorial. E aí eu finalmente defino a minha álgebra de caminho generalizada como sendo o espaço vetorial quociente. Quociente por relações. Quais relações? Relações que geram um subespaço M
ele é gerado por todos os elementos dessa forma aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma soma aqui intercalada, eu posso distribuir essa soma. Se eu tiver um escalar multiplicando, eu posso passar esse escalar para fora aqui. Então, isso não decorre da definição, né, desse espaço com colchetes, né? Eu preciso colocar essas relações e quocientar para poder que a minha álgebra satisfaça essas relações. E eu preciso definir também qual que é a multiplicação, né, dessa álgebra. A multiplicação ela vai ser induzida naturalmente pela multiplicação das álgebras que compõem ela, né, das AIs, que estão aqui no artístico, né, e pela composição de caminhos na gama. Tá? Se eu tenho uma sequência de flechas encadeadas, eu concateno esses dois caminhos. Ou seja, né, mais especificamente, ela é definida pela linearidade, né, eu defino ela na base e defino por as seguintes relações. Se eu tiver dois caminhos aqui, eu posso multiplicar eles, concatenando os dois caminhos formados pelos betas e pelos gamas, e usando a multiplicação que eu tenho aqui, caso esse vértice coincida com esse, ou seja, se eu realmente esses dois elementos pertencem à mesma álgebra, e eu multiplico eles. Tá? Eu posso fazer isso. Caso não esteja na mesma álgebra, eu simplesmente põe zero. Tá? Não posso compor. Bom, e aqui a observação bastante importante, né, que as álgebras de caminhos usuais, né, um conceito, como falei, mais conhecido nessa área, né, das álgebras de caminhos, elas são um caso particular de ACGs. Basta eu colocar todas as álgebras iguais ao próprio corpo base K, para cada vértice. Tá? Porque nas álgebras usuais, álgebras de caminhos usuais, eu pego só os caminhos, eu não intercalo por elementos das álgebras, e a multiplicação é definida por concatenação de caminhos, simplesmente. Aqui não, aqui eu tenho álgebras intercalando, então eu faço essa adaptação para generalizar. Tá? Bom, e aqui eu vou falar de um resultado que fala das representações das ACGs, né? Como eu falei, os módulos sobre as ACGs. Bom, esse resultado foi obtido por 3 autores, Ibanez Cobos, Navarro e Lopes Penha, no ano de 2008. Tá? Ele vai falar do que são... E também tem uma vez... ele generaliza um outro resultado que a gente tem para as álgebras de caminhos usuais. Acaba sendo uma ferramenta bastante importante para a gente estudar os módulos. Então, eu vou explicar. Você tem eles definem uma gama representação generalizada, né? É um par dessa forma aqui, onde para cada vértice eu coloco um mi sendo um A em módulo, né? Para cada flecha alfa na minha aljava gama, a φ alfa é uma transformação calinear. E, né? E além disso, o meu módulo M, a minha representação M é dita finitamente gerada, se MI é finitamente gerado sobre I, para cada I em gama zero. Então, isso não sei, né, generaliza aquilo que eu tenho para álgebras de caminhos usuais, só que na casa das álgebras de caminhos usuais, eu não pego módulos sobre a álgebra que está no vértice, eu pego só um espaço vetorial, tá? Porque lá o corpo é o corpo K, né? Como eu já expliquei no slide anterior, né? E as transformações, mas aqui as transformações contínuas são transformações calineares. E o morfismo de representações vai ser o quê? Se eu tenho duas representações assim, um M e um N, eu pego um morfismo vai ser uma tupla, F igual a Fi de em gama zero, tal que, para cada I em gama zero, o Fi de MI para MI é um morfismo de A em módulos. Tal que, para cada flecha, vale essa relação aqui. Tá? Ou seja, o seguinte diagrama comuta. Então, essa aqui é uma flecha que eu já tinha na minha representação M. Essa aqui é a flecha correspondente, digamos, na minha representação N. O morfismo vem sempre na vertical aqui. O morfismo ele vai ter que respeitar as flechas que eu já tinha nas representações. Ele vai ter que comutar esse diagrama. Tá bom? Então, isso define uma categoria de representações. E eles provam, né, nesse artigo que eu já citei de 2008, eles provam que vocês têm uma equivalência calinear de categorias entre representações finitamente geradas, né, sobre gama A, ou módulos finitamente gerados sobre a álgebra de caminho generalizada, K gama A. Ou seja, né, aqui eu posso tirar, pus entre parênteses, porque eu posso tirar essa frase finitamente geradas por só representações sobre, módulos sobre, né?
Ou seja, para você a gente quer estudar isso aqui, né? Os módulos sobre essa álgebra. Para isso, é muito mais simples você falar de representações sobre esse par, tá? Acaba sendo, então, uma ferramenta para você poder trabalhar. Então, passadas essas noções preliminares, vou falar, então, dos resultados principais do meu trabalho, né? Então, o que segue é a gente pega uma Java cíclica, uma família de álgebras, e lambda de gama A, uma ACG. Bom, então, teorema, né? Se eu tenho uma M, uma representação, eu posso calcular a dimensão projetiva do M, tá bom? Sobre a lambda, que é a minha ACG. Dimensão projetiva, o que é, né? Ela é o menor número inteiro, né? Positivo, tal que existe uma resolução projetiva, né? Uma sequência exata, né? Formada por projetivos, só que o último termo é M, né? Isso é o menor número inteiro tal que existe esse comprimento de sequência, né? É o que a gente chama de dimensão projetiva. É um tipo de dimensão homológica, né? Uma ferramenta homológica. Para calcular isso, né? Eu posso simplesmente pegar o máximo, variando o vértice do valor 1 e a dimensão projetiva dos módulos MIs sobre as álgebras AI. Em particular, a dimensão global também pode ser estimada de uma forma parecida. Ela é o máximo, variando os vértices de dimensão global das álgebras AI. Então, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que, né, só para explicar, né, o que é a dimensão global? Ela é a maior dimensão projetiva que você pode achar na sua álgebra, né? Ela é o supremo das dimensões projetivas dos módulos. Bom, então isso está me dizendo o quê? Isso está me dizendo que para calcular propriedades homológicas, né, da lambda, né, que é a minha álgebra de caminhos generalizadas, basta eu saber as propriedades homológicas das álgebras que estão sendo usadas na construção dela, tá? Que normalmente, né, em exemplos práticos, vão ser bem mais simples do que minha álgebra de caminhos generalizada, né? Então, a minha álgebra de caminhos generalizada é mais complicada que as AIs, né? Então, mas esse meu resultado me diz que os invariantes homológicos não ficam mais difíceis por causa disso. Tá bom? Então, a minha aplicação aqui, que eu vou dar um exemplo prático, né? É esse aqui. Eu vou pegar uma álgebra de caminhos generalizada, uma lambda, que vai ser uma álgebra de 3 vértices. Vértice 1, 2, 3. No primeiro vértice eu ponho o corpo K. No segundo vértice eu ponho o T2K. No terceiro vértice eu ponho só o K. T2K é a álgebra das matrizes triangulares superiores. Todas as matrizes têm só os elementos zero aqui abaixo da diagonal principal, né? Bem, eu vou considerar essa representação, né? Isso aqui é uma representação pelo teorema, né, que eu já citei. Isso corresponde a um módulo sobre a lambda. Isso daqui vai dar uma representação que no primeiro vértice tem um K. Aqui eu tenho um módulo, isso aqui eu denoto como sendo um módulo sobre isso aqui, né? São todas as matrizes dessa forma. Isso aqui, se eu multiplicar à direita, né, se não me engano, por uma matriz desse tipo aqui, vai dar dentro daqui ainda, né? Então é um módulo. Aqui eu tenho simplesmente a inclusão aqui, né? E aqui o morfismo zero. Então, isso aqui é uma representação. Agora, eu quero, usando o teorema anterior, então eu vou calcular a dimensão projetiva dessa representação. Bom, é fácil de ver, né? Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas acaba sendo fácil de ver que a M não é projetiva. Se ela fosse projetiva, ela teria outra cara. Como ela não é projetiva, eu posso calcular... o lesado de teoria falava de um menor igual, né? Mas aqui, como ela não é projetiva, eu posso falar de igual mesmo. Não vai ser zero, né? A dimensão projetiva dela, eu uso o teorema anterior, vai ser o seguinte: a dimensão projetiva é o máximo de 1, dimensão projetiva desse sobre K, dimensão projetiva desse sobre T2K, dimensão projetiva desse sobre K. Esse daqui é 0, né? Porque K é um corpo. Esse daqui é 1, que esse módulo é projetivo, isso é fácil de ver.
Isso daqui é zero, de novo, porque é corpo, né? Então, aqui fica, então, o máximo de 1, 0, 1, 0. Isso aqui dá 1. Então, então, a gente conclui, então, que o M tem dimensão projetiva 1, usando o teorema anterior. Então, só para ilustrar, então, duas aplicações desse resultado, né? É o seguinte. Uma definição, são 2 artigos, né? São 2 definições diferentes, que são em 2 artigos. Você tem uma álgebra, nós dizemos que ela é SHOD, né? SHOD é uma abreviação para Small Homological Dimension. Se, ou seja, a dimensão homológica pequena, se para todo a módulo indecompatível M, ou a dimensão projetiva é menor ou igual a 1, ou a dimensão injetiva é menor ou igual a 1. Tem dimensão injetiva, conceito dual de dimensão projetiva. Se, além de ser SHOD, A tem dimensão global de no máximo 2, a dizemos que a A é quase inclinada. Né? O termo em inglês é quasi tilted. Né? Então, temos essa definição. Então, com o resultado anterior, né, a gente tem o seguinte corolário, que é o seguinte: se eu tenho uma álgebra cíclica, família de álgebras que nem antes, lambda que nem antes, uma ACG, fixa um I0, um vértice em gama 0, supõe que para todo vértice diferente de I0, aí é uma álgebra hereditária. Bom, então, se a álgebra no ponto I0 é SHOD, então lambda é SHOD. Se naquele vértice 0 ela é quase inclinada, então a lambda é quase inclinada. Tá? Então, isso não vem com uma descrição de quais são as álgebras generalizadas que são SHOD ou que são quase inclinadas. Também não vale a recíproca desse corolário, mas, tá? Mas a gente sabe, isso aqui é uma ferramenta para dizer que, em alguns casos, se você tiver uma álgebra que é SHOD ou quase inclinada, quando você constrói a partir dela uma álgebra de caminho generalizada, ela continua sendo SHOD quase inclinada ou quase inclinada, tá bom? É uma consequência. Outra consequência é o estudo da chamada dimensão finitística. A dimensão finitística é um outro invariante homológico. Ela é dada por isso seguinte: ela é de supremo das dimensões projetivas dos módulos, desde que esses módulos sejam de dimensão projetiva finita. Então, eu pego todos os módulos da álgebra, vejo quais têm dimensão projetiva finita, separo eles, digamos, pego esses que eu separei e calcula o supremo das dimensões projetivas. Isso vai dar a minha dimensão finitística. E é uma conjectura, né, em aberto ainda, provar que toda álgebra tem dimensão finitística finita. Né? Não tem garantia que esse valor aqui é finito. Apesar de ser tomado sobre valores finitos, não quer dizer que o supremo seja finito. É uma conjectura em aberto. Até hoje não se achou nenhum contra-exemplo, mas também não se achou nenhuma prova disso. Bom, o corolário é o seguinte: suponha que gama é acíclica. De novo, né? Há uma família de álgebras, que eu vou colocar nos vértices da gama. Lambda, que é a minha álgebra de caminho generalizada. Então, a dimensão finitística da lambda é menor ou igual ao máximo I em gama 0 de 1, dimensão finitística das AIs. Tá bom? Em particular, se a conjectura finitística vale para cada I, então vale para a lambda. Por quê, né? Se a conjectura finitística vale para I, então esse valor aqui é finito. Então, eu estou tomando o máximo, né, no número finito de valores finitos, então isso aqui tem que ser finito. Então, a conjectura finitística também vale para a álgebra lambda. Então, essas são as consequências que citar. Então, essas são as referências, tá? Aqui é o nosso trabalho, né? A referência completa do preprint, né? E as outras referências que eu citei na apresentação aqui, tá? Então, agradeço vocês por terem assistido. Espero ter dado uma ideia, né, de mais ou menos do que a gente trabalha, né? Obrigado. Muito obrigado, Victor. Acho que também foi uma ótima apresentação, deu para entender bem todos os passos que você mostrou. E, bom, nós abrimos agora para perguntas. Então, alguém teria alguma pergunta?
Denis levantou a mão, pode falar. Oi, Victor. Parabéns pela apresentação. Na verdade, é uma pergunta bem inocente, eu não sou da área, mas eu queria saber sobre equivalência, se existe alguma equivalência quando você fala logo no comecinho de Aljava, se tem alguma equivalência com categoria, porque é muito próximo da minha visão de leigo, de fora da álgebra, é muito próximo o conceito um do outro. Tem algum tipo de equivalência e você consegue levar para outro ambiente para trabalhar com essas coisas? Você pode falar da categoria determinada pelo grafo, né? E isso, inclusive, tem estudos também, né? Inclusive, tem alguns trabalhos importantes na minha área que falam disso, né? Em vez de você falar de um módulo ou de uma representação sobre a álgebra de caminho generalizada, né? Você fala de um funtor que sai da categoria do seu grafo, né? Se não me engano, que vai até uma categoria que você forma usando os módulos ou espaços vetoriais sobre os vértices, né? Então você pode traduzir essas ideias para um conceito mais categórico. Entendeu? Não sei se responde muito essa pergunta. Sim, bem legal. Até complementando, eu não sei se eu vou atrapalhar a pergunta de alguma pessoa aí, mas quando você fala dos vértices, que você tem uma álgebra lá, você pode estar pensando, sei lá, em tipo, espaço tangente nos vértices, e se isso é relevante. Espaço tangente, você diz alguma coisa? Eu não vou saber dizer. É um pouco da Talvez seja geometria, é isso? muito longe, né? Da geometria algébrica, você diz? É isso? Não era nem na algébrica, não, era na geometria mesmo, porque eu penso que você pode, sei lá, espalhar pontos numa variedade e falar em cada um desses pontos você associa com, enfim, você faz um grafo na variedade, aí cada um desses pontos, a sua álgebra, na verdade, é o espaço tangente, enfim, você faz resultados, tem alguma equivalência. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu nunca vi nada nesse sentido, assim. Mas eu nunca tenha visto, assim, porque acho que. Eu acho que não. Espaço tangente, digamos. Não, acho que não. Tem algumas. Às vezes tem alguma coisa com geometria algébrica, mas acho que não é o caso aqui. Legal. Isso foi uma coisa que eu lembrei bem específica de um curso que eu fiz há literalmente 4 anos atrás. Mas valeu, foi muito boa a sua apresentação. Obrigado. Ok, obrigado, Denis. Bom, Rogério levantou a mão, então, se quiser falar, pode falar. Boa tarde, parabéns ao Vitor pela apresentação. A minha pergunta são só duas perguntas que eu, na verdade, queria fazer. Se você conhece, por exemplo, se alguma relação entre essas álgebras aí serem mansas e a álgebra generalizada ser selvagem, ou também continuar mansa, se você conhece esses conceitos. Essa é uma excelente pergunta. A gente estudou um pouco isso, mas não é tão fácil estudar, não. O que normalmente acontece é que o tipo de representação da álgebra de caminho generalizada é bem pior do que a das álgebras que você usou na computação. Imagino. Normalmente é o que acontece. Mas a gente não conseguiu formular isso na forma de resultado. Ok. E só mais um detalhe, quando você falou essas relações homológicas, alguma relação assim, entre a categoria derivadas das AIs com a lambda? Também é uma boa pergunta. Aí eu vou ficar devendo uma resposta. Tá, não. Mas... é uma coisa que eu pensei assim. Ainda não pensou. Não, exatamente. Tá joia. Mas é uma boa pergunta também. Depois a gente pode até conversar, que eu achei bem interessante o seu trabalho. Tá joia. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Bom, muito bom. Mais alguma pergunta do Victor? Bom, aparentemente não, então eu também vou encerrar a gravação agora, ok? Mas eu gostaria de agradecer a apresentação, Victor, foi
Foi muito boa. Então, parabéns. Obrigado.